So good morning. Let's start here. Page 82, na página 82, around the world. Look at the image, discuss with the class. Where are the people? Onde eles estão aqui? Savannah. Savannah. Any idea about the place? Alguma ideia de onde seria esse lugar? Como é que fala? Nova Zelândia? No. Africa. Sorry? Africa. Africa, yes. Africa. Who do the volunteers help? Here we can see the volunteers. Who are they helping? Quem eles estão ajudando? African people. African people. Tourists. Fala um pouquinho mais alto, Evandro. Turistas. No, they are volunteers. Eles são voluntários. E looks like they are helping the African people. Estão ajudando as pessoas, né? Volunteers teach women in Swaziland about business and health. Então, aqui as voluntárias ensinam as mulheres em Swaziland. Em português is the same thing. Is in Africa about business and health. Então, está ensinando sobre saúde e negócios. Eu já acabei respondendo a number 3. So, do you volunteer for raise money for or give to a charity? Algum de vocês faz trabalho voluntário? Ou ajuda alguém de alguma forma? No. Já fiz um evento. My family helps. Mas não. Peraí, um de cada vez. Lara? My family helps some ONGs. ONGs, good. Is in Ribeirão or big ONGs like the Red Cross? I don't know. I think I don't know what ONGs they used to help, but I know they help with like cakes for childs and money. Good. You know. That's good. I don't know. They help. Just all I know. Okay, the important thing is that they help. And Evandro, what about you? É que eu não sei como é que foi, mas tipo mas agora não mais, mas já. Já ajudou. Yeah. Gabriela? No, teacher, nunca ajudei. Não, nem a sua família? Não. Ok. Logo? No, teacher. And Bernardo? Já participei de um evento na igreja. Okay. Helping children or adults? Children. And we went to the house of the people. Okay. Did you like the experience? Yes. So listening skill, listening for the beginning and ending of sentence. Speakers usually pause between sentences, which helps you know when a new sentence starts. Então, geralmente, quando nós estamos ouvindo frases, né, ouvindo durante uma conversa, entre uma frase e a outra, geralmente quem está falando dá uma pausa, para quem está ouvindo conseguir identificar quando uma termina e a outra começa. A speaker's voice sometimes goes up at the end of a question. Geralmente, quando é o final de uma pergunta, a última palavra ela é dita numa entonação mais alta. So, was the journey a success? Então, aqui o que mais importa na frase é o success, né? Ela queria saber se teve sucesso.
No final da frase, ela vai para baixo, a entonação é mais baixa. It usually goes down at the end of a statement. The journey was a huge success. Então, no finalzinho aqui da frase, foi para baixo. Então, quando é uma pergunta, a entonação é mais alta. Quando é uma afirmação, é um pouquinho mais baixa. Speakers also pause when there is a comma. Make sure you listen for a complete thought. Então, geralmente também quando tem vírgula, há uma pausa. He didn't travel by car, van or bus. Nós costumamos fazer a mesma coisa em português, né? Dar aquela pausa. Não sei se vocês já prestaram atenção em filmes, séries aí que vocês escutem em inglês e coloquem a legenda, ou às vezes só escutem em inglês. Eles têm mania de ficar assim, ó. Já perceberam? Tem gente que fala, he didn't Yes. my car, van, então, às vezes, é uma pausa com um tomzinho. Já ouviu, Evandro? Yes, yes, yes. Bernardo? Yes. So let's pay attention to the sentence. So, was the journey a success? The journey was a huge success. Pode ver que ele deu uma pausa aqui, significativa, né? Bem grandinha por sinal, e depois continuou. So, was the journey a success? Dá aquele sinal de... aquela entonação de pergunta mesmo, a mesma coisa que nós fazemos em português. The journey was a huge success. He didn't travel by car, van, or bus. And that's it. Listen to the pairs of sentences. Choose the word that begins the second sentence. Então, nós vamos ouvir duas frases para cada número. E vocês vão me falar qual é a palavra que começa a segunda frase, tá? Não é a primeira, e sim a segunda. Vamos. Let's do the first together. Nós vamos fazer a primeira junto. 1. We didn't travel by car, plane, or train. We traveled by boat. Qual é a palavra que começa a segunda frase? We. We. Here, we. Pode fazer um círculo aí. 2. How was the weather in Australia? It was very hot. Second, Eat. eat. 3. Were the people nice? They were really friendly. Where? They. Number 4. 4. Steve's charity raised a lot of money. How much money do they have now? How? How? Oh. 5. They traveled through China, Laos, and Thailand. Finally, they traveled back to London. Finally. Finally. And finally, another column. Finalmente, outra coluna, né? Porque ficaram todas praticamente na mesma. Sim. Easy to do this? Yeah. Yes. So number 4, watch the video, complete the statement. This is Steve Moore. In 2011, Steve left London and began an amazing journey. He traveled across 5 continents, visited 28 countries, and drove over 26,000 miles. How did he do this? He didn't travel by car, van, or bus. He drove a large red fire engine called Martha. Why did he do this? He did it because he wanted to raise money for charity. So he got a fire engine and asked some friends to help. Together, they planned the journey of a lifetime. They called their journey Follow That Fire Engine.
They drove from London, across Europe, to Moscow. Then they traveled through China, Laos, and Thailand. They took the truck to Australia and drove to Brisbane. Then they went to New Zealand. From New Zealand, they went to the USA. They drove across the USA. Then they returned to Europe by boat. Finally, they drove through Europe back to London. So was the journey a success? The journey was a huge success. Steve and his friends met lots of people and saw lots of things. They wrote a blog and they appeared on TV. Best of all, they raised £120,000 for charity. All thanks to a large red fire engine. Nossa, que sotaque britânico carregado. Isso foi forte, né? So, what happened? What did he do? O que ele fez? He take money for charity. How? He drove in a fire He engine travel around the world. around the world. He drove a fire engine around the world. Good. Would you like to do something like this? Yes. Yes? Would you, Lara? Yes. I like. But they didn't say how long they stayed traveling, né? Eles não falaram quanto tempo durou tudo isso, né? Yes. So, Steve and his friends travel around the world in a... Querem ver de novo para poder completar as frases? Acho que não precisa. No. No? The video is too long. Lara, don't be so lazy. Steve and his friends... What? I'm not lazy. I know that you I'm are... just tired. Yes. But you have the whole afternoon to sleep. Tem a tarde toda aí para dormir. Presta... Fica acordado de manhã, à tarde você dorme. Number 1, Steve and his friends travel around the world in a... Fire engine. Fire engine. Or fire truck, the same thing. Number 2, Steve did this because he wanted to... Gave money to the charity. The name of the charity was... Vixe, não lembro não. Follow... Or they first travel across Europe from London to... Thailand. Sorry, where, Bernardo? Foi a Lara. Where? Thailand. No, Thailand was the last one. Moscou. Yes. After New Zealand, they traveled to...
The USA. USA. And 6, they returned to Europe by Boat. boat. I think it's by ship. Boat is too small. If they put the fire engine inside, it must be a ship. Se eles colocaram o carro de bombeiros dentro, poderia ser um navio, né? Não um barco. Sim. Let's continue. Posso mudar de página? Gabi, tá tudo bem aí? Sim, Posso mudar já? Evandro? pode. Pode. Sim. So we add ed to form the simple past of most regular verbs. The form of the simple past is the same for every subject. I, you, he. Então, há alguns verbos, na verdade, a maioria, podemos dizer assim. Eles são verbos regulares. Por exemplo, to work, no passado, fica worked. Talk, talked. Nós acrescentamos ed no final para transformá-los em verbos no passado. Quando nós fazemos uma frase no passado, a primeira, segunda, terceira pessoa vai ser a mesma coisa. Eu posso falar I worked here, tanto quanto eu posso dizer she worked here. É a mesma coisa. Eu não preciso acrescentar nenhuma letrinha aqui, né? Porque no presente, quando é he, she, it, nós acrescentamos um S no finalzinho do verbo. No passado, não precisa. Então, we worked... Pro, Sim? pode falar só did work? Pode, mas é que nós vamos chegar lá ainda. Primeiro, estamos só no verbo no passado. Nós já vamos chegar lá nos auxiliares. Então, worked for Oxfam in 2008. He raised money for charity. They planned for their trip. I studied, aqui no caso nós tiramos o Y, colocamos IED. Business at the university. Eu vou, assim que terminar a aula, eu vou compartilhar uma tabelinha de verbos com vocês. E para o Simple Past, nós vamos usar só a segunda coluna. Então, a primeira coluna, os verbos estão no presente. E na segunda coluna, eles estão no passado. Terminando a aula, eu vou compartilhar com vocês. Nós usaremos em alguns exercícios logo em seguida. Então, os verbos regulares, a maioria é só acrescentar ed ou d no finalzinho do verbo, tá? Então, watch the video again, complete the summary with the past tense of the correct verbs. Então, os verbos que estão aqui dentro do quadradinho, nós temos que utilizá-los aqui para completar as palavras. Vou dar uns minutinhos aí para vocês irem tentando responder. Eu vou chamando um de cada vez para ir respondendo. Já que nós estamos falando do passado, dá para colocar mais uma musiquinha da próxima aula sobre o passado. Oi? Podemos começar a correção? Yes? No? Yes. Então vamos lá. Steve Moore. Travel.
que mais? Wanted. Quais foram as outras opções aí, Bernardo? Wanted. Wanted. Primeiro eles queriam, né? Fazer isso. Então vamos ir riscando aqui também. The want. Number 2, Lara. To raise money for charity, so he and his friends started a very special journey. A very special journey. Start. Teacher, Oi. não era Planet. Porque acho que started é no 4, não é? Peraí. Ah, sim. Então, number 3, a very special journey. They Called. call it. They called it, follow that fire engine. They started journey on 2011. They Use it. Traveled. No, use it. use a large red fire engine called Martha. They Traveled. traveled across 5 continents and Visited. visited. Vou colocar aqui do lado. 28 countries from the United States. They Returned. returned. They returned by boat to Europe by boat. After the trip, they Appeared. appeared. Going to be they Raised. raised. They raised for church. Vamos, meu filho, sai daqui. So what do you think about Steve's charity trip? Was it a good idea? Foi uma boa ideia? Yes. Yes. Deveria só ter mostrado quem eles ajudaram, né? Eles entregando dinheiro e tudo mais. Ou se eles trocaram por alimentos, roupas. Pronunciation skills, simple past endings, T, D, I, D. The ed ending on past tense regular verbs sounds different in different words. In words ending in T or D, the ed ending sounds like id. It adds a syllable. Então, aqui são os sons das palavras que terminam em T, ID e ID. Started, ended, é como se tivesse terminado em D. Palavras que terminam em CH, F, K, P, 2 S, SH ou X, the ED ending sounds like T. Então, o som de ED, aliás, terminação em ED tem o som de T. Worked, passed, watched, é como se tivesse um D aqui no final. In other words, the ending sounds like D. Outras palavras, né, dessas que não foram citadas aqui nas terminações, tem o som de D, called, sayed, raised, é como se tivesse só o D mesmo.
Então, aqui vocês vão colocar, nós vamos ouvir o listening e vamos dizer se tem uma sílaba ou duas sílabas. 1. Acted. 1 or 2? Pay attention. Acted. São Yeah. 2. 3. Painted. Teacher, não entendi o que é pra fazer. Você, pelo som, você vai identificar se são, se tem uma ou duas sílabas. Sim. Aqui, ó, painted, como se ele tivesse dividido no meio, pain e o finalzinho, TD. Então, aqui são duas. 4. Played. 1. 1. 5. Washed. 2. 2. 6. Stopped. 2. 2. Stop. Depois ele falou o final. O comecinho é sempre mais alto. 7. Added. 2. 2 again. 8. Checked. 2. And choose the correct pronunciation of ed, then listen and repeat. Então, aqui nós temos que, na verdade, olhar no quadradinho de cima. Por exemplo, started, termina em T. Então, o som é de ID. Nós vamos fazer isso. End termina em D de novo, som de ID. Work termina em K, som de T. Fast. Qual é o som? T. Wash it. ID. ID. Wash it. T. E fix it. Deixa o microfone ligado aí. Call it. D. D. Say it. T. D and raise it. D. D again. So just to finish for today, when was the last time you helped someone? Qual foi a última vez que vocês ajudaram alguém? Teacher, ajuda tipo doação, essas coisas? Sim. Last year. Last year. I did a cake for childs. Good. Very good, Lara. Para as crianças de abrigo, essas coisas? É para um orfanato. Que legal. A minha avó me ajudou. That's interesting. Who else? Evandro, Gabi. Oi. Qual foi a última vez que vocês ajudaram alguém? Lembra, Gabi? Eu não lembro não, Pro. Acho que Ainda mais em época de pandemia, né? Vocês não fizeram aquela faxina em casa, tiraram tudo que não servia.
Ou os pais de vocês não fizeram isso, aquela faxina. Muita gente, né, aproveitou o início da pandemia para poder dar uma ajeitada na casa, fazer doações aí para as pessoas, né? Isso foi algo bom da pandemia, né? Que as pessoas começaram a prestar mais atenção nas outras, ajudar mais o próximo. So we finished for today. Nós terminamos hoje. Amanhã eu vou bloquear mais alguns exercícios na plataforma. Então, a chamada vai ser feita pela plataforma, conforme vocês forem respondendo. Tá? Então, a chamada é feita por lá. Qualquer dúvida, podem me mandar perguntas, podem mandar as dúvidas. Thank you very much for coming. Vou compartilhar a tabelinha de verbos com vocês já no grupo. E se der certo, na aula que vem nós colocamos mais uma musiquinha. Pode ser? Ok. So, thank you very much for coming. Have a nice day, guys. Thanks. Bye, teacher.